está só começando. Muito boa noite para você que nos acompanha. O Gazeta Esportiva inicia falando do Santos, que precisa se superar em campo. Daqui a pouquinho, às 7h30 contra o Independente, num jogo que vai definir uma vaga para as quartas de final da Libertadores. A primeira partida terminou em 0-0, com a polêmica envolvendo a escalação irregular do meio-campista Carlos Sanches. A Conmebol puniu a equipe santista, decretou a vitória por 3-0 para o time argentino. E o nosso contato agora é com o repórter Jonas Campos, que está neste momento no Pacaembu e tem mais informações para a gente. Boa noite, Jonas. Oi, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Pois é, a situação do Santos, devido a tudo que aconteceu, não é nada fácil, mas a galera está bastante motivada. Pacaembu, clima de festa, o Santos está a caminho aqui do estádio, vindo de um hotel bem próximo aqui do estádio Paulo Machado de Carvalho, mas vem sendo parado pela torcida, que está mobilizada para reverter essa situação, já que, como a gente sabe, como você disse, o Santos foi punido pela Conmebol e acabou perdendo o jogo de ida dessas oitavas de final da Copa Libertadores da América por 3-0 diante do Independiente. Com a bola rolando em campo foi 0-0, mas no tribunal o Peixe tomou 3-0. A boa notícia, a vitória do Santos no tribunal de hoje fica por conta da presença do Carlos Sanches, uma notícia que saiu agora à tarde. O Sanches, que a princípio também estaria punido para essa partida, vai poder atuar. Ele que é o protagonista dessa história toda. O Sanches, lá em 2015, quando jogava ainda pelo River Plate, foi suspenso, foi expulso ali no jogo do River na semifinal da Copa Sul-Americana diante do Tucumã. E depois pegou um gancho aí de 3 jogos, essa punição válida para competições sul-americanas da Conmebol. O Santos acabou pagando o pato e não pode contar com o jogador. Vai poder estar hoje, né? Mas a princípio foi punido por conta dessa situação. Uma expectativa aqui, ó, na escada da chegada do Pacaembu, porque hoje o presidente José Carlos Pérez vai conceder entrevista coletiva. Ele que está chegando aqui, ó, junto com o Ricardo Gomes. O José Carlos Pérez passando aqui diretamente pela zona mista do Pacaembu. Ele que já anunciou que vai falar com a imprensa para explicar toda essa história, a suspensão envolvendo o... Bom, a gente está com... Nosso sinal está um pouco ruim lá. Daqui a pouquinho o Jonas Campos volta a falar com a gente aqui. Então eu já dou boa noite para o Flávio Prado, para o Miller. E agora, gente, vocês acharam justo o que aconteceu com o Santos? Dá para fazer 4-0, Flávio? Boa noite, Michele. Boa noite, Miller, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, dá. O time do Santos ele não é melhor que o time do Independiente. É uma situação muito difícil de ser revertida, porque esse tipo de resultado você só consegue na surpresa. Digamos que a Alemanha precisasse ganhar do Brasil por diferença de 6 gols. Não ganharia, né? Então, lado psicológico. Então, acho muito difícil. Mas, de repente, o Santos, estádio lotado e tal, ganha uma força especial. Eles devem estar lembrando daquele famoso jogo com o Fluminense, aquela virada que também foi no Pacaembu. Mas foi um festival de incompetência. O Santos, totalmente incompetente, não fez as consultas que deveria fazer quando contratou o jogador. A Conmebol é uma lata de lixo enorme. É uma bagunça, é uma várzea. Tanto que eles não conseguiram nem fazer o julgamento ontem. Não era um julgamento, era uma negociata. Hoje terminou a negociata e o Santos acabou levando desvantagem. Não dá para falar em injustiça, já que o jogador estava realmente suspenso. Então, vai pagar pelo que está fazendo. Pagou pela incompetência que teve. Sabendo que está tratando com um órgão tão incompetente, se bem que é tudo farinha no mesmo saco, né? A Conmebol, o Santos, o futebol da América Sul, de modo geral, é essa várzea total. E o Santos acaba tendo que fazer. Eu só lamento pelos torcedores que compraram todos os ingressos para o jogo. E eu não sei se eles lotariam o estádio com um 3-0 contra. Realmente eu não sei. Então, e aí, Miller, você acha que dá? Você que já teve tantas vitórias heróicas? Boa noite, Miller. Boa noite, Flavito, Michele. Boa noite. Sem dúvida nenhuma, como você citou bem aí, Flavito, psicologicamente o jogador já fica abatido. Porque entra perdendo de 3-0. Né? A gente não pode isentar a culpa que tem o departamento jurídico do Santos, né? Independente da negligência, da incompetência da Conmebol. A gente sabe que a sede fica no Paraguai, é muito bonita esteticamente falando, mas domingo, como você e o nosso Vanderlei acrescentou com muita propriedade, que seria punido com 3-0. Então, os jogadores, o Cuca não tem nada a ver com isso, porém
refletiu dentro de campo, né? Eles têm ganho de 3-0, o time do Santos é um time bom, um time técnico, tem condição de fazer 3. Só que um problema, o time do Independente, eles sabem jogar de Libertadores e eles gostam de jogar. Sabemos que o time argentino é um time catimbeiro, um time experiente, é um time que sabe que o jogador brasileiro não gosta de divididas. Então eu acredito, Flavito, que esse 3-0, sem dúvida nenhuma, conspirou totalmente a favor do Independente. Não, tanto é verdade que é o time com o maior número de títulos de Libertadores, ganhou 7 vezes. É claro que não é o que foi, mas é duro. Muito difícil, Michele, muito difícil. Bom, a gente quer saber então a opinião de você de casa sobre esse assunto, né? Tá lá no site gazetesportiva.com. Você concorda com a punição da Conmebol ao Santos? Sim ou não? Dê o seu voto no site gazetesportiva.com. Sim ou não, Flávio? Ué, concorda? O jogador estava irregular, tem que cumprir. E aí? É aquilo que nós falamos, Michele, independente da incompetência da Conmebol, o Santos tem que ser responsável foi também, negligente, né, o departamento jurídico não foi bem, foi muito mal por sinal, e o Santos, infelizmente, vai entrar já pagando pelo um erro assim, infantil, porque domingo eu dizia para o Flavito que na lei que a gente está hoje, no momento que a gente está hoje de internet, rede social, que as notícias são muito rápidas. Não pode bobear, Não pode bobear nesse sentido. Nossa, agora, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto de tribunais, eu desconfio de tribunais, eu não sei se fosse o contrário, se seria o mesmo resultado, tá? É um bando de que eles armam tudo antes. Eu não concordo. Por exemplo, tem uma coisa convicta. Se aquilo que aconteceu com a Portuguesa com relação ao Fluminense fosse ao contrário, jamais o resultado teria sido aquilo. Então eu não gosto. Eu acho que esse tipo de punição, ele ajuda muito a fazer política, a fazer esquema, a nego levar dinheiro. Então tem isso também, né? O Santos não merece melhor sorte porque foi incompetente. Mas eu desconfio muito desses tribunais, sabe? É sempre... seriedade não é marca de tribunal. Até porque o órgão que julga, né? No caso aí o Santos, é dentro da Conmebol. Não, mas se fosse aqui no Brasil também, eu não confio em nenhum. Tribunal de Federação, Tribunal de CBF. O que fez a mutreta lá, Fluminense Portuguesa, foi aqui no Brasil. Exatamente. E não esqueçam que tudo depende da força política do momento. A torcida do Corinthians matou uma criança e o time não foi eliminado. Verdade. O Boca brigou com o River e foi eliminado. Então, sabe, depende muito da força no momento. Por isso que eu falo que não é uma coisa séria. Você não pode levar a sério. Agora, defender o Santos também não tem como defender. Não tem como defender por incompetência, gente. Como é que você vai defender um erro? Erro é erro. Erro é erro. Grave, exatamente. Coisa é a mesma coisa que você perde o avião e fala que a culpa é do piloto, né? Então, assim, o Santos tem culpa, sim, e muita culpa. Nem adianta. Conmebol, a gente já sabe tudo isso, mas o Santos sempre a gente tem que pensar no nosso lado. Até por ser o órgão que é. Né? Até por ser. Você não está tratando com gente séria, toma mais cuidado ainda. Né? Vai dar pano para manga? Vai abrir a brecha? Bom...